Olá, seja muito bem-vindo ao canal e hoje nós vamos fazer essa caixinha que é tampa sapato, é uma caixinha em MDF. Aqui na lateral eu vou usar esse stencil, então eu vou fazer primeiro essa parte porque aí ele vai secando enquanto eu faço a tampa. Aqui eu coloquei uma fita crepe só para proteger a parte de cima do stencil para não sair e eu uso essa colinha permanente. Se você tiver, ok. Se não, também dá para fazer sem. Só para fixar o stencil aqui, eu coloco um pouquinho, tá? Espalho aqui em alguns locais do stencil, porque essa colinha, ela não vai prejudicar a pintura e ela só fixa o stencil para ele não cair. Aí fica mais fácil para pintar. Isso daqui é uma dica, tá? Não é necessário usar essa colinha. É só ir ajeitando aqui o stencil, que dá para fazer tranquilamente também sem, tá bom? É mais uma dica mesmo. Então, vou pegar aqui a minha massa acrílica, eu uso essa da Gliart, mas pode ser a massa que você tiver. Algumas artesãs usam massa corrida, nunca usei. Eu uso sempre a massa acrílica mesmo, que eu prefiro. Já vem pronta, né, na consistência que eu preciso. Então, aqui é só posicionar, segurar o stencil e espalhando com a espátula, né, no movimento leve, mas não pode também levantar, né, a espátula para ela não levantar o stencil. Então, só tomar cuidado aqui, vai devagar, né, vai preenchendo. Se quiser uma textura mais alta, é só colocar mais massa. Se quiser uma textura mais baixa, é só ir tirando aqui o excesso. Então, eu não quero uma muito alta aqui, é para dar um relevo mesmo. Para tirar, a gente tem que segurar na pontinha do stencil e puxar devagar, tá? Aí, aqui é só ir tirando as rebarbas, né, que saíram aqui, que sobraram. E ou aguarda a secagem ou seca com o secador. Aqui já dá para eu fazer essa outra lateral, já vou aproveitar que eu estou aqui com o stencil. Já tem um pouco de massa, vou posicionar aqui. Viu que a colinha saiu facilmente, né? Ela não fixa o stencil, é só para ela dar uma proteção a mais para segurar, para ele não andar, porque se o stencil andar, vai borrar embaixo. Então, tem que pegar um pouco mais aqui de massa e fazer o mesmo procedimento. Tomar muito cuidado para não levantar a espátula, porque senão ele levanta o stencil e na hora que ele volta, ele borra, tá? Então, é só ir passando no mesmo sentido aqui, alisando. Vendo o stencil não solta. Pra mim tá bom. Segura aqui na pontinha e tira o stencil. Tira aqui as sobrinhas, vê que aqui, ó, a lateral eu dei continuidade no desenho. Agora aqui é esperar a secagem completa, ou pôr no sol, ou secar no secador, tá? Bom, enquanto tá secando lá, a gente vai fazer a tampa. Então, a tampa, eu vou colocar esse papel, que é um scrap, só que eu vou pintar antes com esse cinza intenso, que é uma tinta acrílica da Art Colors. Pode ser qualquer tinta PVA também, não tem problema. O que eu vou fazer aqui? Eu diluí essa água um pouquinho, essa tinta, desculpa, um pouquinho na água, porque ela é um pouquinho grossa. Então, com um pincelzinho macio, eu vou depositando aqui, vamos pintar só as laterais. Porque como vai ter colagem de papel em cima, eu vou fazer só uma bordinha também, caso o papel falte, ó, só um pedacinho em cima. E vamos aqui, então, vou pintar todas as laterais aqui da tampa. Aqui também, se preferir, pode, depois que passar a tinta, espalhar com um rolinho, só para tirar as marcas de pincel. É que esse meu pincel, ele é tão maciozinho que ele não deixa marca, só espalhando bem. E a tinta acrílica, ela cobre bem, então ela não deixa tantas marcas. Mas, se você perceber que o pincel tá deixando muitas marcas, passa a tinta e depois vem com um rolinho bem de leve, vai passando por cima, um rolinho de espuma, só para alisar a tinta e tirar essas marquinhas de pincel. Então, aqui em cima, na tampa, eu fiz só umas beiradinhas, caso o papel não cubra tudo, já tem uma parte aqui pintada.
Bom, aqui a peça já está seca, agora eu vou usar uma lixinha 320 e vou lixar aqui suavemente, só para tirar bolinhas, imperfeições aqui, deixar a tinta bem lisinha. Principalmente essa parte é mais áspera, né, do MDF. Passar um paninho para tirar o pó. E aqui agora eu vou dar uma segunda demão, vou molhar um pouquinho essa tinta para ela ficar um pouquinho mais aguadinha. Só trouxe o meu pincel molhado, e aí a tinta desliza melhor nessa segunda demão. Ok, agora já está seco, e aí nós vamos, então, colar o papel, fazer a decopagem aqui. Eu vou usar aqui um pincel de cabo amarelo, um rolinho, cola extra da Cascorês. Eu vou colocar a cola aqui na minha bandejinha e vou com o pincel espalhar na tampa. Se você quiser também, já pode pôr a cola diretamente sobre a tampa. Estou fazendo assim para mostrar que dá para fazer também das duas formas. Então, aqui o segredo é espalhar bem, não pode pôr pouca cola, mas também não encharcar, né? Importante é que tenha cola em todos os locais. Ó, vou colocar um pouco em cima para vocês verem como dá para fazer também. Só ir distribuindo a cola. Agora, com o rolinho, eu vou alisar essa cola só para garantir que ela esteja bem espalhada em toda a peça. Faltou aqui um pouquinho, deixa eu complementar. Olha só, tá bem espalhadinha, né? Tá em toda a peça. Agora, a gente pega aqui, posiciona o papel. Eu já tinha recortado só a parte de cima que sobrou um pouco, mas depois a gente tira com o excesso com uma lixa. Então, eu pressiono e com uma espátula de silicone, eu vou apertando aqui, passando a espátula de dentro, do meio para fora, para as beiradas. Pode pegar também um paninho, um papel, e tirando aqui a cola em excesso que vai para as beiradas, né? Eu uso também uma dobradeira que ela ajuda a tirar as bolhas, se ficar alguma. Esse papel, ele é mais grosso, né? A gramatura é mais grossa, então ele é difícil ficar bolha, mas se ficar, a gente usa aqui a dobradeira para esticar bem, marcar bem, né? Colar bem as bordas, as beiradinhas. E aí, estando lisinho, olha como fica. Fica perfeito, ó, não fica nenhuma bolha, nada. E aí, essa sobra aqui, eu vou tirar com um estilete. Vou virar aqui, tá vendo essa borda que ficou? Então, vou pegar aqui o estilete e a gente vai bem rente a peça, com cuidado para não cortar a madeira, né? E puxa e tira essa sobrinha aqui de papel que ficou. E aí, para ficar bem lisinho aqui e não ter o perigo do papel subir, eu peguei uma lixa, essas lixas de pé mesmo, pode ser lixa de unha, se você tiver. E aí, a gente passa aqui, ó, vou passar nessa beirada toda, até pro papel também dar uma abaixada, né? Não ficar muito alto, muito grosseiro nas beiradas. Pode até passar aqui também em todas as bordas, para o papel ficar mais assentadinho. Então, ele não fica aquela quina, ele dá uma baixadinha quando a gente passa, como se a gente desgastasse, né? Então, ele vai fazer aquele degrauzinho menorzinho. E aqui, depois dessa parte, ó, a gente limpa, né? Vamos tirar todo esse excesso de papel que ficou. É bem tranquilo aqui de fazer essa decopagem, né? Passar um pouquinho de cola aqui na ponta que tá levantando. Então, assim, se certifique, né? Que tem cola e que o papel tá bem fixo para não levantar.
Agora, eu vou pegar a mesma tinta que é o azul intenso, desculpa, o cinza intenso que eu passei na parte das bordinhas. Aqui com o pincel pituá, eu vou tirar o excesso aqui no papelzinho e eu vou fazer com movimentos circulares aqui. A gente vai fazendo uma sombra para integrar esse papel à caixa, olha só. É como se ele continuasse aqui da borda, né, da tampa para em cima da tampa. Então, a gente, além de integrar o papel, a gente tira aquela marca branca do papel, quando a gente corta, né, fica uma parte branquinha. E esse sombreado ajuda a tirar, então, essa parte branca que fica do papel, tá? E aí, integra melhor o papel à tampa da caixa. E aí, é só indo com pouca tinta no pituá, limpa bem seu pituá no guardanapo, na bandejinha, tira o excesso e vem dando movimentos circulares aqui bem na bordinha, ó. Desse jeito. Dá pra até entrar um pouquinho, né, pro papel, pra misturar bem, né, a cor da tampa. Olha só, bem sutil. Olha como nem parece que foi colado, né? Bom, agora eu vou, para proteger esse papel, eu vou dar 2 demãos de verniz acrílico fosco. Eu vou usar aqui para passar esse verniz um pincel de cerdas macias, ele tá hidratado, tá? Tá quase seco. Vou despejar um pouco do verniz aqui no meu potinho. Esse verniz, ele é bem líquido, então ele é bem fácil de usar. E aí, eu vou molhar o pincel e vou distribuir aqui em cima do papel. Pode pôr uma camada boa, tá? Não precisa ser pouquinho, mas também não encharque. Espalhe bem. Ele é bem fácil de usar, esse verniz. E aí, com o rolinho, eu vou tirar todas as marcas de pincel. É bem leve o rolinho, tá? Eu não estou apertando, eu só tô passando por cima. E aí, você vai passando, se fizer bolinhas, vai passando o rolinho que ele tira todas as bolinhas também do verniz. E aí, só ir alinhando, né, esse verniz aqui em cima. Eu vou secar, pode deixar secar natural com secador. E aí, eu vou dar uma segunda demão aqui para proteger bem esse papel. Olha como ele é verniz fosco, né? Então, ele não vai aparecer, mas ele protege. Então, eu vou dar a segunda demão desse verniz, é a mesma coisa, tá? Só passar por cima, espalha bem o verniz. Para quem já tem prática, pode já, do potinho, já distribuir o verniz em cima, jogar em cima do papel, né? Mas pode ir com um pincelzinho assim, que aí você consegue controlar melhor a quantidade. E aí, é o mesmo procedimento, tá? Depois, estica com um rolinho. Não sei se dá pra ver aqui, ele fica bem molhado, né? Então, a segunda demão é mais para cobrir também os locais onde faltou, porque nem sempre na primeira demão a gente consegue cobrir tudo. E na segunda, com certeza, ele cobre todas as partes, né, da peça. E protege também melhor, né, a sua peça. Eu só envernizei aqui e vou esperar secar. Bom, a peça já tá sequinha, tá? Agora, na parte de baixo, onde eu tinha feito a textura, eu fiz em todos os lados, ó. Ela já tá sequinha. Com uma lixinha 320, eu vou lixar aqui, pra tirar também as imperfeições da massa, deixar ela lisinha. Não precisa lixar com força, tá? É só pra tirar os excessos mesmo. E aí, com o paninho, a gente tira aqui o pozinho, limpa bem esse pozinho branco. E aí, aqui na parte de cima, eu vou usar uma tinta que ela é um púrpura, ela é um uva bem escuro, que combina com os desenhos, né, da tampa. Eu coloquei aqui um pouco na minha bandejinha, o meu pincel também está úmido.
não encharcado, mas úmido. E aí, aqui a gente vai distribuindo a tinta e tomando cuidado de preencher dentro da massa também dos vãos, né? Onde tem o relevo da massa acrílica que a gente passou. Então, vai depositando aqui nessa primeira demão, pode colocar um pouco mais de tinta mesmo no pincel para encharcar bem, entrar bem nesses vãozinhos aqui da massa acrílica, para pegar bem o fundo da caixa. E aí, é só ir aplicando. Nessa primeira demão aqui, eu não vou passar o rolinho. Eu só vou aplicar com o pincel, espalhar bem, porque esse meu pincel também, ele é bem macio, ele quase não deixa marcas. Mas, espalhar bem aqui. E depois, na segunda demão, aí sim, eu vou passar o rolinho para alisar. Então, eu vou fazer isso daqui em todas as laterais da caixa e no fundo dela também. Pronto, aqui já está toda pintada, o fundo também. E com a lixinha 320 agora, a gente vai fazer um desgaste, para que a massa acrílica, né, para que o stencil que a gente bateu aqui, que ela sobressaia. Então, conforme a gente vai desgastando, ele vai aparecendo. É só ir limpando, né, tirando esse pó. E aí, aqui também o desgaste fica a seu critério. Desgasta o quanto quiser, mais desgastado ou menos, né? Aqui, quanto mais desgastar, vai aparecer mais a estampa que foi feita aqui no fundo, né? Pronto, olha só como fica legal, né? A parte de baixo fica um efeito bem bacana, né? Combinando com a tampa. Agora, o que eu vou fazer aqui? Uma chuva americana aqui por dentro, da mesma cor que eu pintei por fora. Então, eu vou usar uma escovinha de dente velha aqui, coloquei um pouquinho da tinta púrpura na bandejinha, vou molhar um pouco a escova, a tinta tem que estar um pouquinho aguada, tiro aqui o excesso, bato aqui na bandejinha para deixar menos tinta, né? Não ficar tanta água, na verdade. E aí, aqui na tampa, eu vou fazendo esse movimento com a escova, né, com o dedo. E aí, ele vai fazendo a chuvinha toda ela. Isso é bom que dá um efeito bonito, né? E também se tiver alguma imperfeição na pintura, ele encobre um pouco. Mas fica um efeito bem bonito. Olha só. Aí, eu vou fazer também na parte de baixo aqui. A mesma coisa. Olha só como fica bonito. Bom, agora eu vou fazer um stencil aqui na tampa, nessas laterais, tá? Eu escolhi aqui esse stencil que tem um arabesco aqui embaixo, que vai dar certinho na largura da tampa. Então, eu só vou isolar aqui com fita crepe a parte de cima, para não correr o risco de pintar. Vou posicionar o stencil aqui em cima, na tampa. Deixa eu subir mais a câmera, para aparecer melhor. Vou posicionar aqui o stencil, colocar uma fita crepe aqui nas laterais para segurar ele. Prende aqui. Aqui eu vou colocar só um apoio aqui, a cola, para o stencil ficar esticado, para ele não cair para trás. Assim, ele me ajuda.
E aí, com a tinta púrpura também, vou tirar o excesso aqui no paninho, né? No papel. E com o pincel pituá, eu vou dando batidinhas para cobrir aqui, para preencher essa estampinha na borda da tampa. Isso eu vou fazer nas 4 bordas, tá bom? Pronto. Olha só como ficou bonitinho, né? Dá um efeito legal. E agora, aqui também na tampa, eu vou colocar essa palavra Forever, que é de um outro stencil que eu tenho. Eu vou usar só essa palavra, tá? Eu vou posicionar aqui o stencil em cima do papel mesmo. E com o pincel pituá, vou pegar uma tinta marrom escuro, é um dark chocolate. Vou tirar bem o excesso aqui no meu papel. E aí, eu vou dando batidinhas aqui com o pincel. Deixa eu posicionar aqui, dando batidinhas. Pra não borrar, né, por baixo do stencil. Então, assim, é uma etapa que tem que tomar cuidado, porque o papel já tá colado, a peça já tá quase pronta, né? E a gente não pode errar aqui. Então, coloque pouca tinta no pincel, tira bem o excesso lá no papel. E aí, vai dando batidinhas devagar, né? Sem pressionar muito o pincel, para que a tinta penetre e não vaze. E aí, tomar cuidado aqui para não soltar o stencil do lugar. E eu vou dar 2 demãos aqui para ele ficar bem visível. Prontinho, aqui já tá bem coberto, tá aparecendo bem a estampa. E aqui eu vou colar uma borboleta. Essa borboleta é de resina. Eu fiz uma pintura, envelheci, coloquei pátina e aí eu trago esse processo num outro vídeo aqui para vocês conhecerem, tá bem? Aqui eu vou colar então com cola instantânea. Vou colocar aqui um pouco de cola instantânea atrás da borboleta. E vou usar essa T6000 aqui da Tec Bond também, que ela é uma cola bem forte. Então, para não correr o risco dessa borboleta cair. Então, aqui não tem muito segredo também, é só aplicar a cola. E aqui, eu vou colocar aqui em cima. Vamos ver aqui. Bem aqui. Esse daqui é opcional, tá? Eu tinha aqui essa borboleta e aí achei que ia ficar bonita aqui combinando. Eu pintei ela com as cores do papel. E aí eu acho que fica bem legal, combinou bastante aqui. Olha só como ficou bacana, né? Combinando aqui papel com a palavra, com a borboleta. E aí, eu tenho uns pezinhos aqui de metal e eu vou colocar e já trago para vocês verem como ficou o final. E aqui a peça está pronta, já está toda envernizada. Coloquei a minha tag com o meu nome aqui atrás, os pezinhos também. E aí é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não é uma técnica difícil de fazer, é uma peça simples
que vende bem, não tem muito segredo, né? E você consegue fazer aí tranquilamente. E se você gostou, já me segue aqui, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixe seu comentário e a sua curtida. E até mais!